E se eu te dissesse que a próxima Akuma no Mi do Barba Negra, na verdade, vai ser a Akuma no Mi do Imu? Calma que essa teoria vai fazer sentido. Como a gente já sabe, o Barba Negra tem a habilidade de roubar as Akumas no Mi de outros usuários. A gente viu isso acontecendo lá em Marineford durante toda a guerra que tava rolando, toda a treta lá. Ele roubou a Gura Gura no Mi do Barba Branca e aí o caos ficou instaurado lá em Marineford. Se não fosse pelo Shanks, com certeza a treta ia ter sido muito maior. Porque a gente viu nesse arco o estrago que a Gura Gura no Mi faz. Mano, é literalmente uma fruta que causa terremoto, explosão. Cara, é um bagulho muito absurdo. E como a gente sabe, o Barba Negra tem a Yami Yami no Mi que ele conseguiu inclusive antes da Gura Gura no Mi. Ele é o único usuário relatado até hoje no mangá de One Piece que conseguiu ter mais de uma fruta. A Yami Yami no Mi, a fruta da escuridão que ele comeu, a gente viu toda a história lá que ele roubou do Barba Branca e tudo mais, enfim, mó rolê. Agora, a Gura Gura no Mi, quando ele come ela, tecnicamente era pra ele morrer, mas não, né? O cara continuou vivo porque é louco. E mais recentemente, no arco de Egghead, a gente viu que ele foi tentar roubar a Mera Mera no Mi, que é a fruta do diabo da Boa Hancock. E ele não conseguiu roubar essa fruta porque simplesmente Silvers Rayleigh apareceu lá e deitou ele na porrada. Quer dizer, deitou ele na porrada não, né? Porque ele simplesmente usou o haki absurdo dele lá e mandou o Barba Negra embora. Só que um detalhe interessante é que o Rayleigh fala que se o Teach naquele momento tivesse lutado contra ele, o Rayleigh não sabe se ganharia. Porque, poxa, querendo ou não, sim, o Rayleigh foi forte pra caramba no auge dele. Mas ele já não tá mais no auge, né? E outra que o Barba Negra tava com duas Akuma no Mi, mano. Então, assim, a chance do Rayleigh vencer realmente era complicada. Mas uma coisa que não fez muito sentido é por que o Barba Negra queria essa Akuma no Mi da Boa Hancock. Porque, tipo assim, a fruta da Boa Hancock funciona baseada na beleza dela. E assim, quem que vai se apaixonar pelo Barba Negra, mano? Não faz sentido isso. Então, como a gente sabe, o Barba Negra tá atrás de mais uma Akuma no Mi. Porque daí tem toda aquela teoria do Barba Negra, na verdade, ser 3 em 1, ele ter 3 corações, ter 3 caveiras na bandeira dele, ele ter 3 armas, 3 barbas, é tudo aquele rolê lá envolvendo o número 3, que também tem toda a teoria da recompensa dele e tal. Enfim, o número 3 fica rodeando o Barba Negra. E aí, obviamente, com a terceira fruta, ele completaria as 3 frutas extremamente poderosas do anime. Encaixaria nessa teoria das 3 almas dele. E já rolou muita teoria na internet de qual poderia ser essa Akuma no Mi. Já falaram que poderia ser a Opi Opi no Mi, que é a fruta do LoL, que sim, com certeza seria muito apelona. Já falaram que poderia ser a Gomu Gomu no Mi do Luffy, que na verdade é a Hito Hito no Mi. Com certeza, se fosse essa que ele roubasse, ia estar um caos absurdo no mundo de One Piece. Mas, recentemente, no mangá, algumas coisas fizeram a gente acreditar que, na verdade, a terceira fruta que ele vai ter é a do Imu. Porque assim, no capítulo 1155, a gente vê que o Shebek, que é o pai do Barba Negra, inclusive porque foi confirmado uns capítulos atrás, tava na Sala das Flores aonde o Imu tá ligado? Ele simplesmente conseguiu invadir lá e ele fala que ele voltaria naquele lugar. Ele promete pro Imu que ele voltaria. E agora no mangá a gente tá acompanhando esse passado do Shebek pra ver o que aconteceu. Só que para pra pensar, o Shebek pode não ter conseguido voltar lá, mas o filho dele pode voltar por ele. Então, se o Barba Negra vai até a Sala das Flores, ele pode roubar a Akuma no Mi do Imu. Porque, mano, se ele já roubou a do Barba Branca, que era, tipo, literalmente o homem mais forte do mundo, ele consegue roubar a do Imu também, né? E outra que no capítulo 1156, no momento onde o Shebek chega com a tripulação dele na ilha de Hachinosu, ele comenta sobre 2 frutas do diabo e que uma delas estava em Elbaf. Muito provavelmente essa fruta do diabo que estava em Elbaf é a Gomu Gomu no Mi do Luffy, e a outra a gente não faz ideia de qual que é. Mas pode ser que seja a Yami Yami no Mi, que tá com o Barba Negra, ou pode ser que seja alguma outra mesmo. Mas o fato é que o Shebek queria essas 2 frutas por um bom motivo, e com certeza o motivo tem a ver com ele se tornar extremamente poderoso. Agora, se uma dessas frutas na verdade é a fruta do Imu, cara, para pra pensar o quão poderoso o Barba Negra não iria ficar com essa fruta. Porque, mano, assim, a gente já viu que o Barba Negra tem o poder da escuridão com a Yami Yami no Mi, ele tem o poder do terremoto com a Gura Gura no Mi. Agora imagine ele ter o poder de transformar os outros em demônios e assim formar um exército. Porque a gente viu há uns capítulos atrás que o poder do Imu se resume a basicamente isso, é uns feitiços muito louco que ele consegue invocar. Ele conseguiu transformar os gigantes em demônios, ele conseguiu fazer com que toda a galera que tava lá longe dele se transformasse. Ele conseguiu possuir o corpo da Gunko, mano. E além disso tudo, ele controla toda essa galera. Tem aquele livro de feitiço lá
que ele invoca arma, não sei o quê. Ou seja, é um poder extremamente apelão. Agora, imagina esse poder nas mãos do Barba Negra. Cara, com certeza seria um dos vilões mais apelões do mundo dos animes e com certeza seria um baita de um vilão pro Luffy enfrentar na saga final, mano. Mas é óbvio que isso tudo é só uma teoria, até porque a gente não sabe da onde que vem esses poderes do Imu. Porque para pra pensar o seguinte, a gente não sabe exatamente há quanto tempo o Imu tá vivo, a gente não sabe quem o Imu é, então automaticamente a gente não sabe da onde vieram os poderes dele. A gente não sabe se na verdade ele não é o demônio que gerou as outras Akumas no Mi, se na verdade ele não é aquele demônio que se enfureceu com o mar e tal, e aí disso amaldiçoou as Akumas no Mi, porque se ele controla demônios, ele pode muito bem ter colocado poderes e demônios em frutas, mas pode ser que na verdade ele também seja um usuário de Akuma no Mi, e aí essa Akuma no Mi permite ele de fazer todas essas coisas, e é a Akuma no Mi que provavelmente o Barba Negra vai comer, tá ligado? Porque uns capítulos atrás, quando a gente vê o Frank olhando pra aquele mural que conta a história do primeiro mundo, do segundo e do terceiro mundo, lá fala que o deus da terra se enfureceu contra o deus no mar. Então tudo isso tá meio interligado. Pode ser que esse deus da terra, que é o grande vilão, na verdade seja o Imu, tá ligado? Mano, é um bagulho muito absurdo. Mas é óbvio que a gente vai saber disso nos próximos capítulos do mangá. E se você não quiser perder nenhum capítulo do mangá, já se inscreve aqui no canal, porque eu tô trazendo as reviews semanais dos capítulos aqui. A gente ficou uns dias sem postar e tal, teve uns 2 ou 3 capítulos que não foram postados aqui no canal, mas agora a gente vai voltar com tudo, vai voltar a programação certinha dos vídeos aqui no YouTube. E aí, com certeza, vai ser revelado em algum momento qual que vai ser essa terceira fruta do Barba Negra. Talvez alguma coisa agora nesses capítulos de Elbaf que tão louco, mano, tá tudo muito absurdo acontecendo ali, pode ser que ali já seja revelado alguma coisa. Então se inscreve aqui, porque assim que sair no mangá eu trago aqui pra vocês ficarem atualizados também com relação a tudo isso, pode crer? Comenta o que você acha dessa teoria, compartilha com aquele teu amigo que curte One Piece e também ativa o sininho pra você não perder esses vídeos que a gente for soltar. Tanto os vídeos das reviews dos capítulos quanto teorias e tudo mais, pode crer? Muito obrigado pela moral e tamo junto. Valeu!